de Êxodo, capítulo 21, vimos na semana passada o chamado Decálogo, né? Os 10 mandamentos. E aí eu até comentei na semana passada que o Decálogo, ele é como se fosse pegando uma figura, como se fosse a nossa Constituição, né? Que ele dá as leis centrais, né? E a partir daí ela é fragmentada, ou seja, ela vai direcionar direito constitucional, direito civil, direito penal, direito administrativo, e aí a gente vai perceber que a partir do capítulo 21, justamente vai ter essa segmentação, claro, dentro do contexto do povo, né, dos israelitas lá no deserto. Então, Deus trabalha a questão do capítulo 20, o decálogo, os 10 mandamentos, e a partir do 21 ele vai fazer as seções, né? Essa daqui tem essa finalidade, a questão do escravo, a questão da violência, a questão se alguém for morto por um boi, o que vai acontecer, qual é o tipo de tratamento que precisa ser dado. E aí, dentro dessas questões, a gente vai observar no capítulo 21 em diante, né? Então, vamos lá. Capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim, 21:1, são estes os estatutos que lhe proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era casado, com ele sairá sua mulher. Se o Senhor lhe der mulher e ela lhe der filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser, eu a amo, meu Senhor, minha mulher, eu amo o meu Senhor, né? Minha mulher e meus filhos não quero sair fora. Aí, então, o seu Senhor levará os juízes e ele fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Nesse primeiro momento, a gente vai ver aqui, nessa primeira parte, a chamada lei voltada aos escravos. Então, a gente vai perceber que as regras utilizadas por Deus junto aos judeus, ela é diferente das regras utilizadas mundo afora, em termos civis. Se a gente for parar para ver, existe essa característica, existe uma distinção, né? Um ponto que a gente vai observar de primeira é justamente o que ele diz no versículo 2, ó. Se eles comprarem, né? Se um judeu, se um hebreu, ele comprar um escravo hebreu, qual é o tempo que essa pessoa, de acordo com a lei, vai servir? Versículo 2, 6 anos. Então, durante 6 anos, ele é como se ele pegasse um contrato, né? Se colocasse como um contrato e esse contrato tivesse duração de 6 anos, como diz o versículo 2. Mas no 7º, ou seja, ao 7º, sairá liberto. Né? A palavra foro, que ele trabalha aqui, é a ideia de liberto. E ele vai ser liberto sem custo para quem? Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, irmã Maria. Então, ele vai sair de graça, ele vai ser liberto sem custo. Para aqueles que apreciam futebol, né, nesse período entre uma temporada e outra, para quem acompanha futebol internacional, tem aquele período que o jogador tem um contrato, 6 meses antes ele negocia e ele sai, né, como eles usam o termo de graça, ou seja, não vai ter custo para aquele clube que está fazendo a aquisição daquele determinado jogador. Nesse caso aqui da lei dos judeus, aquele, né, se ele fizer, né, ele inteirou os 6 anos, a partir do 7º, ele vai sair sem custo, né, em relação ao seu dono. Olha um ponto que me chamou a atenção no versículo 3. Quando esse escravo ele é comprado, e ele é comprado solteiro, né, ele vai sair o quê? Sozinho. Se ele era casado antes, né, de ele ser comprado, perceba bem, quando ele sair, ele vai sair com quem? Ele e a sua mulher. Sabe por quê? Qual é a ideia aqui? Ele sendo solteiro, né, ele vai sair, né, sozinho. Da mesma maneira que se ele era casado antes de se tornar escravo, ele vai sair junto com a sua esposa. Sabe qual é o princípio? Alguém gostaria de compartilhar aqui só a ideia, não precisa dizer, tá certo, tá errado, não. Só para a gente compartilhar dentro desse princípio. Alguém teria uma ideia? Preservar a família. Preservar a família, um ponto importante, a gente vai ver. Mais alguém gostaria de compartilhar? Alguma ideia? Por que ele
Muitos não saem porque gostam dos patrão também. É como a gente vai ver já já. Mas um ponto importante, lembra? Se ele é solteiro, ele vai fazer parte da propriedade do Senhor durante 6 anos. No 7º ele sai. Se ele vem junto com a esposa fazia parte da propriedade quando ele foi adquirido? Não, porque ele já era casado. Então, da mesma condição que ele entra, naquele período de servidão, ele sai. Como a gente vai perceber, olha só o versículo 4. Aí ele diz assim, se o Senhor lhe der uma mulher, ou seja, se o Senhor lhe conceder, então ele é uma pessoa dedicada, lá um servo dedicado, ele pega uma serva e ele concede, né? Ele concede a serva para ter filhos, para assim, formar ali uma família junto com aquele servo. Olha o que diz o 4. E ela lhe der filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Olha a distinção. Quando ele chega na propriedade, diante do seu senhor, ele chega sozinho. O senhor vai lá e lhe concede uma mulher. Nesse período que ele está servindo, ele tem filhos e filhas. De quem era a propriedade antes de ele conceder, de ele receber aquela mulher? Era do Senhor. Logo, a propriedade é de quem? É do Senhor. Só para a gente ver a distinção entre o versículo 3 e o versículo 4. Então, puxa, mas que falta de amor. Não, não é esse detalhe. O princípio, lembra lá como você até comentou, Giovanni, o princípio da propriedade, né? Olha só o ponto que ele está trabalhando, é justamente isso. Continuando, versículo 5. Porém, se o servo expressamente disser, olha lá, eu amo meu senhor, minha mulher e os meus filhos. Ou seja, eu tenho um apreço, eu sou grato a tal ponto que eu não quero sair nesse período de 7 anos. Aí a lei, como a gente fez na leitura, vamos ver agora, o que ela diz? Ela vai dar o parâmetro para que justamente a vontade do servo ela seja levada em consideração. Então, ele não quer se afastar do Senhor, logo, não da esposa, nem dos filhos. Versículo 6. Então, o seu Senhor, olha lá, levará ele aonde? Aos juízes. Lembra lá quando a gente viu, quando o sogro, né, no caso Jetro, ele estava ali na presença de Moisés e viu a forma, né, como ele estava procedendo diante do povo, e ele disse, olha, isso vai desgastar você e o povo, então vai lá, coloca juízes sobre 10, sobre 100, sobre 50, lembra? Sobre 1000, para que eles julguem as causas, e aí aquelas situações bem graves eles trazem junto a você, e aí você decide. Para quê? Para justamente dividir a responsabilidade. Então, quando ele está trabalhando essa ideia de juízes, é justamente esses que Deus havia estabelecido, que Deus não, desculpem, que, no caso, o sogro de Moisés sugeriu, né? E a gente viu, né? O irmão, quando deu aula, deixou bem claro que Deus ele aprovou o quê? Essa forma, né? Para justamente compartilhar a responsabilidade e para que esses homens que vão julgar aquele determinado grupo, eles tenham sobre si o quê? Assim como Moisés, claro, a responsabilidade dele não se equiparava, mas que eles tivessem sobre o povo o quê? Responsabilidade. Então, que eles tomassem sobre si a responsabilidade de cuidar de quem? Do povo, de levar em consideração as demandas do povo. Então, essa pessoa levaria esse servo diante desses homens e o fará chegar à porta ou a uma ombreira, uma peça de madeira. E sabe o que ele vai fazer? Na NVI não fala o nome da ferramenta, mas aqui na área ele usa um termo chamado e o Senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Sovela é uma peça de metal, como se fosse uma grande agulha, para usar para furar couro. Né, para ela preparar, ela fazer o furo, para que após eles furarem, eles possam passar a agulha entre os furos para poder emendar peças de couro. Então, esse servo, né, teria a sua orelha encostada numa peça de madeira, na porta ou na ombreira, e o seu senhor furaria a sua orelha. E olha o que ele continua na leitura do versículo 6, e ao fazer isso, ele o servirá para sempre.
Então, beleza. Você quer ficar com a sua família naquele contexto, com a sua esposa, seus filhos, e servir a mim uma formalidade. Olha só, não era só de boca. Por quê? Porque era necessário formalizar isso diante de quem? Diante dos juízes. Para quê? Para que algo fosse de conhecimento público. Então, as pessoas, né, ao verem, não estava só simbolizado na palavra. A ideia da orelha era justamente como se fosse a assinatura de um contrato. Todo mundo que olhasse saberia que aquele servo, ele pertence, né, a quem? Ao seu senhor. E ele pertence não porque ele foi obrigado, mas porque foi opção de quem? Dele próprio. Deu para entender? Então, como o senhor comentou ainda há pouco, irmão Valdivino, é o amor, né? Assim, aquela consideração, aquela gratidão, claro, também envolvendo os valores familiares, esposa, filhos e filhas. Ok? Tranquilo até aqui? Versículo 7, continua. Pode falar. Alguém? Aqui na minha 6 diz assim, ó. Então o dono o levará a um lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Qual é a versão? Qual é a versão, Fernando? Eu tô com a ARA e NVI aqui. Aqui é a linguagem de hoje. A linguagem de hoje. A linguagem de hoje ela dá essa facilidade, né? Que ela já trabalha a tradução de uma tradução. E aí ela ajuda nesse esclarecimento. Na tradução da ARA para NVI não tem o termo com o instrumento, não tem o nome sovela na tradução. Aí eu fui pesquisar para poder entender por que isso, a marca na orelha era justamente para que as pessoas soubessem, para que a família dele soubesse, porque era só ele que era marcado na orelha, e as pessoas também soubessem que, por opção dele, ele optou em permanecer durante toda a sua vida na casa de quem? Na casa do seu Senhor. E aí, quando ele usa o termo amor, provavelmente ele está trabalhando a ideia de apreço, gratidão, e aquilo que está envolvido naquele serviço, né? Esposa e filhos. Tranquilo? Os ovinos aqui no sul são marcados na orelha. Brim. Uhum. É um ponto importante, porque era algo visível. Então, as pessoas, ao verem, já iriam saber que era um procedimento. Agora, do versículo 7 ao versículo 11, ele vai trabalhar a ideia das escravas compradas como esposas. Então, aqui ele vai trabalhar a característica de alguém, de uma jovem, né, de uma mulher comprada naquele contexto, fosse comprada com a finalidade de se tornar esposa de alguém. Olha um ponto que a gente vai observar. Se o homem vender a sua filha para ser escrava, ela não sairá como saem os escravos. Então, ela não vai sair, não vai funcionar bem. Então, eu vou vender minha filha, 6 anos ela vai servir, no 7º ela vai ser resgatada. Não, é diferente. Nesse princípio, ele é diferente, ou seja, ela não vai ser liberta como os escravos. E aí ele vai explicar, versículo 8, se ela não agradar ao meu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Então, um ponto que a gente pode observar é que ele vai dar permissão. Então, ele comprou com uma finalidade. Ela não foi agradável aos olhos. Ele pode repassar para qualquer um, a gente vai ver que não. Em primeiro lugar, ele precisa permitir, dentro do contexto lá de Êxodo, né, permitir o resgate. E agora, olha um ponto importante, final do versículo 8. Ele não poderá vendê-la a um povo estranho. Então, não era para vender para qualquer lado, né, em qualquer direção. Quem oferecer, não. Não era desse modo que funcionava. Ele continua. Por que não era para vender para um povo estranho? Pois será isso deslealdade para com quem? Para com ela. Versículo 9, mas se casar com seu filho, ou seja, ele comprou e ela foi agradável ao filho dele, olha só o que diz, tratá-la como tratam as filhas, ela vai ter o mesmo peso de que uma filha. Então, vai ter o mesmo tratamento, igualitário, é como se ela tornasse, a partir daquele momento, não uma serva, mas uma filha, por causa justamente do quê? Do casamento. Versículo 10. Se ele der ao seu filho, então vamos, só para a gente entender aqui, esse senhor já havia comprado
uma serva, ela foi agradável aos olhos do filho, eles estão, né, na condição de casados. Ele resolve presentear o filho com uma outra esposa. E aí vai haver desigualdade entre elas. Olha lá o que o texto vai dizer. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá. 3 características bem interessantes. Ele não vai diminuir o mantimento, ou seja, o alimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Então, se caso, né, ele tivesse 2 esposas, dentro desse contexto, ele tinha que tratar as 2 da mesma forma. Mais para uma, menos para outra, não funcionava. Se nesses 3 critérios ele agisse de modo desigual, olha a regra, versículo 11. O que aconteceria, versículo 11? Se em algum caso ele quebrasse uma dessas 3 regras, qual seria a medida, qual seria o resultado de acordo com a lei? Versículo 11, só para a gente olhar esse detalhe bem interessante. Ela podia ir embora, né? Ela podia ir embora. É livre, teria custo para ela? Teria custo para o pai dela? Não, seria livre sem custo nenhum, né? Sem custo nenhum. E há um princípio bem interessante. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. E aí é o ponto que a gente precisa observar. Fala, Giovanni. Na NVI, dá a entender um pouco diferente, que não está comprando o senhor para o filho, e sim para ele. Se o senhor tomar uma segunda esposa para si. Aí eu leio aqui, pesquisei, o pronome si deve ser empregado em frases reflexivas, ou seja, em frases que a pessoa do sujeito, o senhor, pratica e, ao mesmo tempo, recebe a ação verbal. Se o senhor tomar uma segunda esposa, vai tomar para si. Um ponto interessante, eu também me indaguei em relação a essa questão, porque, vamos lá, considerando que ele vive num período, um período patriarcal, né, que era o pai que era o dono, o filho vivia sobre a questão financeira do pai. Ele não sustentava, né, assim, ele não se autossustentava no caso do filho, né? Que ele provavelmente dava prosseguimento na questão econômica da família. Exemplo, se o pai fosse um fazendeiro, enquanto o pai estivesse vivo, mesmo que aquele filho trabalhasse na produção daquela fazenda, ele vivia debaixo de quê? Justamente da responsabilidade, do poderio, do senhorio do pai. Depois que o pai morresse, sendo esse o mais velho, aí ele encabeçaria toda a gestão e, claro, faria a gestão de irmãos e irmãs. Então, aparentemente, quando ele trabalha para si, ele está comprando para presentear. Então, ele está comprando em nome dele para repassar ao filho. Pelo menos a ideia que eu entendo quando ele trabalha esse ponto. Então, aqui ele está comprando, né? Tanto é que eu achei estranho, inclusive, Giovanni, mas como ele diz lá, ele está comprando com a finalidade de matrimônio. Então, ele está fazendo aquisição para justamente aqui ele deixa claro que é para passar para o filho. Se ele der ao filho outra mulher, e aí ele vai trabalhar justamente esse ponto. Agora vem uma questão dentro desse princípio, Giovanni. Se é para ele ou se é para o filho, a gente precisa entender que o critério do versículo 11, aliás, do versículo 10, no finalzinho, ela precisa ser observada. Porque se não for observado o versículo 11, aquela mulher, ou qualquer uma delas, que não tiver atendido o finalzinho do critério do 11, tiver, por exemplo, de maneira desigualitária, né? Desigual, é a questão lá do mantimento, do alimento, do vestido e dos direitos conjugais, aí, versículo 11, ela pode ir embora sem ter nenhum tipo de despesa, ou seja, repassar para o dono, não, eu estou saindo, mas aqui eu estou pagando, não. Ela vai sair livre, sem custo. Só para ficar claro, não sei se deu para esclarecer, mano. Sim, aqui nessa compra, ou para o pai mesmo, ou para o filho, ele segue tendo relações com a primeira esposa ou é uma substituição? Não. Aqui a gente pode ver quando ele fala no final do 11, nem os seus direitos conjugais. Então, vamos lá, só para a gente entender, são 7 dias na semana. O camarada tem que se virar, porque não é 8, né? Então, se ele ficasse 3 dias com uma e 3 dias com a outra, não dá para ficar 4, 3. Aí já vai se julgar desigual, entendeu?
Sim. Então, nesse Eu sentido... vou repetir, deveria então, a mesma ser- pergunta que eu fiz no estudo de terça-feira. Lá no exercício, lá no inciso não, desculpa, não entendi. A lei, né, Barbosa? É, artigo 20, versículo 14. É do Não Código Penal isso aí? adulterarás. Não adulterarás. Aqui o Senhor está fazendo com que o filho adultere ou ele mesmo está adulterando, pegando uma esposa para si ou para o filho. Pergunta que eu faço e o comentário que eu gostaria de ouvir, ver aqui nesse estudo. Agora, um ponto que a gente pode observar, eu não teria como te responder, mas o ponto que a gente pode observar é que, se caso realmente ele desejasse tomar para si, ele precisaria observar aquilo que a lei determina. Entendeu? Lá no estudo de terça-feira foi nos mostrado que, como essa cultura de ter várias esposas era uma cultura que veio dos egípcios, Deus então está aos poucos tirando as coisas erradas, porque não podia tirar de soco. Não, ó, a partir de agora é só uma esposa. Aí, pai, eu tenho 3 esposas, eu tenho 4 esposas, o que eu faço? Então, aos poucos, Deus estava com as leis indo tudo para uma só esposa, um só casamento, e Moisés permitiu mais de um casamento, mais de uma esposa, pelo endurecimento do coração dos homens. É isso que a gente vai ver nos estudos. Não, eu te entendi. Eu te entendi. Agora, se a gente for considerar pelo próprio contexto dos judeus, me veio à cabeça agora, é bom de a gente ter estudado Gênesis é isso, o próprio Israel, né? Ou seja, Jacó, teve lá a Raquel, né? Teve lá outra esposa, e ainda teve mais 2 servas, né? Ou seja, 4. E aí que é o ponto que a gente precisa observar. Então, antes mesmo dos egípcios surgirem na vida dele, já tinha isso. E a gente viu, né, a gravidade, até eu lembro assim da aula que nós discutimos, que olha o que ele trouxe pela decisão, o que ele acarretou sobre a vida dele, né? Justamente essa decisão de trazer, de se colocar nessa condição. Por isso que o irmão Enio Júnior falou, né? Aqui os mandamentos, aqui no 20, aqui inicia os mecanismos para retirar o Egito de dentro do povo de Israel e formatar um povo obediente a Deus. Então, o mecanismo de tirar essa de vários casamentos, várias esposas, aos poucos se retirando, né? E um ponto importante dentro disso, só antes de eu abrir aqui para o Davi, não que Deus ele esteja facilitando ou criando concessões, mas para que alguém ele pudesse, entenda o termo que eu vou fazer, dar conta de 2 esposas dentro desse sentido. Olha, é vestido, então tem que comprar para as 2. Olha a despesa. Se é alimentação, da mesma maneira. Se é para ter o compromisso de casado, então ele precisa dar conta. Então, o camarada, como se fosse para ele pensar, realmente é isso que você quer? Porque se for, olha o que Deus está exigindo. Então, é justamente para evitar esse tipo de situação. Pelo menos é o ponto que eu observo dentro do critério estabelecido pelo Senhor. Não é uma forma de criar concessão, mas é justamente estabelecer o critério dificultando a situação. Diga, Davi. Nas culturas antigas, né, era muito comum esses casamentos, né, com mais de uma mulher, né? Muito comum. É um período de ignorância de vários povos dessa época. Se diz muito em relação ao povo judeu, em relação ao Egito, porque eles ficaram 4 séculos dentro do Egito. Então, ficaram ali com aquela cultura egípcia que influenciou muito o povo de Israel, né? Então, era um povo ignorante, um povo idólatra, um povo ignorante, e que Deus iria lapidar. Não seria de uma forma rápida, mas tinha que colocar normas para poder organizar tudo isso. A gente pode observar que dentro do povo de Israel tinham seus escravos. Eles tinham seus escravos. Dentro do povo de Israel, eles tinham já seus escravos. Então, Deus ele precisava colocar norma para organizar a vida de uma população de quase 1 milhão de pessoas. Então, era um projeto para organizar um povo ignorante, bruto, que viveu na idolatria durante séculos. Então, era preciso uma norma para organizar isso. E aí a gente vai ver mais adiante, como você vai mostrar, que eram normas muito duras para disciplinar esse povo.
Continuando aqui, obrigado, Davi. Continuando numa outra sessão sobre a violência, né? A questão dos relacionamentos, havendo algum tipo de violência ocorrendo morte ou não. E olha só um ponto que a gente vai observar, versículo 12. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. E aí o ponto que a gente vai observar é que quando ele diz quem ferir a outro, provavelmente ele está trabalhando ferir com a intenção realmente de ferir, entendeu? De uma agressão, de levar à morte, porque olha só, versículo 13, ele vai fazer um contraponto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair-se nas suas mãos, te designarei a um lugar para onde ele fugirá. Então, olha só, ele faz a distinção. Provavelmente, versículo 12, esse ferir ao outro que levou à morte, havia a intenção. Pode ser que ele fez até uma, como aqueles filmes de faroeste, né? Ele fez até uma emboscada, né? Aqui, como o texto, ele usa uma cilada. E aí foi lá e cometeu, né, o homicídio, o assassinato. E aí, versículo 13, ele diz, se caso não foi intencional, nós vamos perceber no final do versículo 13 que ele diz, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. E esse lugar onde ele fugirá, né, a gente vai perceber lá em Números, se você quiser anotar Números capítulo 35, a partir do versículo 10, ele vai trabalhar o critério das chamadas cidades de refúgio. Então, essa pessoa assassinou alguém sem ser intencional, como eu já ouvi vários irmãos falando, né, assim, citando exemplos, sempre é a ideia de ele está martelando aqui tal coisa, aí a parte de metal escapuliu, caiu na cabeça de alguém, ele botou um jarro na janela da casa, o jarro despencou, caiu na cabeça de alguém e matou, não foi intencional. Ele vai para essa cidade de refúgio, aí você para e pergunta, ele vai ser julgado? Ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado pelo sumo sacerdote. Se chegar ao veredito que ele não teve culpa, ele vai ficar naquela cidade até a morte do sumo sacerdote. Então, morreu o sumo sacerdote, ele vai precisar sair da cidade. Então, é um ponto. Então, Deus ele colocou, né, em várias tribos, né, ele coloca, mediante a lei, uma quantidade de cidades, né, assim, distintas, espalhadas, para que acontecer uma situação como essa, uma fatalidade como essa, não havendo intenção, os israelitas pudessem se direcionar para essa cidade, e aí o sumo sacerdote julgaria a causa. Tranquilo? Queria falar, Giovanni? Não, tu citou ali Números 35:9, onde Deus fala, ele orienta, regulamenta, e a execução dá em Josué 20. A execução e separam as cidades, né? Isso, Josué do 1 ao 20. 9, isso mesmo, isso mesmo. Pode falar, Renato ou Geisa? A patroa. Boa noite, gente. Boa noite, mano. Eu entrei atrasada, não sei se você falou isso, né, Sandro? Que aqui começa, né? Tinha leis cerimoniais e agora são leis morais, né? Que o Senhor está dando ao povo, como eles têm que se conduzir como uma sociedade. Isso. Eu até comentei, assim, nessa perspectiva, a lei aqui, o decálogo, né, os 10 mandamentos, é como se fosse a nossa Constituição. Ela trabalha num sentido geral, né? Aí a gente vai ver que vai sair desse sentido geral, direito administrativo, direito penal, direito civil, então vai separando, é o que a gente vai passar a ver agora, né? A partir do versículo 1, ele vai se segmentar dentro dessas áreas, para quê? Para que o povo ele veja a amplitude da lei, e claro, todas elas vinculadas no mesmo meio, ou seja, a direção da vontade de Deus, só para esclarecer, tranquilo? Beleza. Diga, Barbosa. Professor, meu livro de estudo, ele fala aqui, que olha que interessante, quando ele fala dessas 6 cidades, né? Em todo o território de Israel, conflitos entre famílias ou indivíduos causavam muitos linchamentos. Por isso que eles vinham para lá. Isso. É interessante, né? Porque senão você vai ser um juiz, você vai querer penalizar, você quer culpar e matar a pessoa da maneira que você acha que é a lei, né? Então, eles já colocavam nesses lugares. É interessante, ele fala que na sociedade babilônica tinha se descontinuado a prática de conflitos de família.
Então, eles colocavam nesses lugares para que não tivesse conflitos diários e não tivesse linchamento, o cara matava por conta própria. Esperar o veredito. Isso. Por Se ele isso, conseguisse chegar numa cidade dessa aí, ele era livre, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei. Então, se ele conseguisse escapar do juízo das pessoas, desse familiar, e chegasse naquela cidade, seria de acordo com a lei. Agora, se ele não conseguisse, aí as pessoas iam, como a gente vai ver já no 23 e 24, mas vamos já chegar lá. Diga, irmão José Augusto. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Também é de nos chamar a atenção aí o quanto é indicado o sem querer, né? Ao ponto de chegar a matar uma pessoa, mas que não foi intencional. Então, Deus procurava uma forma de perdoar essa pessoa. Quando é ao contrário, quando a gente comete algo consciente, por menor que seja, de forma errada e consciente, Deus nos indica que já não é mais perdão de Cristo sobre nós, porque é um mal consciente, é uma perversidade, é uma maldade, né? É imperdoável, né? Então é bom a gente estar sempre em mente disso aí. Isso, um ponto dentro disso que o irmão comentou, a gente pode ver dentro do contexto da nova aliança. Deus, ele perdoa os nossos pecados. Deus, ele perdoa. Só que ele não nos livra das consequências das nossas decisões. Lembra lá? Em relação à questão de Adão e Eva, em relação ao próprio o Judas, o Pedro, né? Então, a gente pode ver que podemos errar, somos assim, passíveis de erro, mas, havendo arrependimento, dentro do contexto da nova aliança, somos perdoados. Mas isso não quer dizer que nós não sofreremos a consequência do pecado, né? Então, precisamos ter essa atenção. Agradecido, irmão. Diga, Giovanni. Só para reforçar o que ele disse, o irmão Nivaldo, foi por isso que Moisés fugiu. Quando ele matou o egípcio, ele sabia que a família vinha executar a justiça pelas próprias mãos, o próprio faraó. Então, por isso que ele fugiu. Isso, porque assim era a lei. Também. Vamos lá. Continuando aqui, versículo 14, a gente vai ver os chamados crimes capitais. Rapaz, se isso acontecesse hoje, escuta aí. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando a traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Então, alguém fez algo traiçoeiro, correu para a presença de Deus, porque entenda-se altar. Então, é algo sagrado, algo, né, voltado para a presença de Deus. Ele tentou buscar ali, não, arranca-o de lá. Claro, não vão matá-lo no altar, né? Mas aí tira ele de lá e executa a pena, né? Ou seja, para que morra, final do versículo 14. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Aqui é bem interessante, porque quando ele fala a ideia de ferir, de machucar, né, ao seu pai ou à sua mãe, vai ser morto. Fizer alguma malcriação em relação ao seu pai e à sua mãe, vai ser morto. E um ponto que ele observa no versículo 16, sobre a ideia do sequestro, do rapto, né? Se pegou alguém, tirou, e aí vendeu essa pessoa como escravo, e aí essa pessoa que comprou, ela for achada de posse dessa pessoa que foi vendida nessa condição, ele vai morrer, ele vai ter a mesma consequência daquele que raptou e vendeu, ou seja, a morte. Então, olha só, então era para tomar cuidado. Sabe por quê? Porque provavelmente isso daqui era prática para onde eles vinham. Lembra lá, quando o próprio a gente viu no contexto de Gênesis, quando Abimeleque, claro, pelo menos ele ainda perguntou se ela era esposa, né, ou irmã, mas o que ele pegou? Ele pegou, tomou para si. Isso era comum, né? A gente viu a outra história lá da filha de Jacó, que também foi tomada, foi passear lá na terra, e aí o que fizeram? O filho do rei tomou ele para si, abusou, né? Depois queria casar, né? Só que aí depois gerou todo um conflito, todo um derramamento de sangue, justamente por causa do quê? Da decisão que ele havia tomado. Aí é um ponto que a gente precisa observar. Deus está preparando o povo para onde eles estão indo.
Então, precisa tomar o quê? Cuidado, como você bem colocou, Giovanni. Deus está querendo tirar o povo de maneira assim, está querendo minimizar, né? Os valores, a presença, né? O ensino, né? As práticas do Egito, do coração do povo, mas também Deus está preparando esse povo para a terra que eles vão habitar. Então, ele está querendo... Por quê? Porque ele não quer que eles se corrompam, que eles se envolvam, que eles tenham as mesmas práticas de onde eles estão prestes a chegar ao modo de dizer, né? Que eles estão sendo direcionados por causa da sua incredulidade, eles vão levar 40 anos para ir até onde Deus deseja. Tranquilo até aqui, então? Versículo 17. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. Aquela parte que eu falei sobre a ideia de ser mal criado, né? Então, se falar uma palavra inconveniente para os seus pais, né? Pai ou mãe, olha o que acontece, vai ser morto. Versículo 18. E aí a gente vai ver um princípio bem interessante sobre os ferimentos por agressão. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas ele cair de cama, se ele tornar a levantar e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absorvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Então, duas pessoas brigaram. Um se deu mal, ficou muito ferido, ficou de cama, impossibilitado de trabalhar. Se caso ele consiga levantar-se da cama e andar na parte de fora da sua casa, aquele que o agrediu, ele vai ser absorvido. Só que aí ele vai ter que pagar o período, né? Ele vai ter que pagar o tempo em que ele vai ficar parado. Ou seja, a ideia é de indenizar. Então, o tempo que ele ficou afastado lá, né, como a gente verifica, pagará o tempo que perdeu. Perdeu do quê? Que ele deixou de produzir. Se ele era um homem que trabalhava do campo, o período que ele deixou de trabalhar, aquele que o agrediu ia compensar. Em outras palavras, assim, me veio à cabeça a ideia como se fosse tipo um DPVAT da lei, né? Ele foi lá e agrediu, saiu, e aí ele vai compensá-lo naquele período, ou um seguro-doença, né? E aí ele compensa para que depois disso ele volte. Agora tem um detalhe, ele vai dar condições para essa pessoa, final do 19, até ele ficar totalmente o quê? Curado, até ele voltar ativo, ou seja, até ele estiver trabalhando. Diga, Neves. Professora, a irmã Cleonice, ela perguntou quem faria cumpriria a lei, né? Quem executaria a morte, no que está no versículo 17. Provavelmente, como pegando o princípio que nós vimos lá no capítulo... Capítulo 21, versículo 6. Provavelmente os juízes, olha lá. Então o Senhor os levará aos juízes. Então, em outros termos, a gente vai ver mais para frente, acho que Levítico, né, em relação aos filhos, essa parte depois que eu casei, aí eu fui ler em relação às características dos filhos na lei. Então, quando uma criança ela desobedecia ao pai, o pai levava essa criança diante dos anciãos da cidade. E aí os anciãos, ouvindo as queixas do pai e o procedimento do filho, ele autorizava que a aldeia, que as pessoas apedrejassem aquela criança ou aquele jovem. Então, provavelmente aqui seriam as pessoas mais velhas, ou, como o próprio Moisés trabalhou aqui no versículo 6, os juízes, aqueles que tinham responsabilidade de tomar decisão naqueles grupos, né? 1.000, de 100, de 50. Tranquilo? E quem executasse essa pena não seria o assassino, que estava cumprindo uma ordem judicial. Quem executasse a pena... Era uma formalização, né? Era uma formalização. Provavelmente o povo. Quem, por exemplo, apedrejaria seria a população, né? No sentido de... Agora, é claro, não seria por livre e espontânea vontade deles. Eles estavam em cumprimento da lei, dentro do critério estabelecido. Ok. Claro que aqui, só para ficar claro um ponto, Neves, aqui ele não vai trabalhar de maneira, ele vai trabalhar de maneira generalista.
os detalhes eles vão trabalhar em Levítico, né? Em Levítico, cada uma das leis eles vão trabalhar em detalhes. Ele vai trabalhar aqui, ele está citando, tanto é que, por exemplo, quando eu falei sobre o versículo 13, sobre a cidade de refúgio, ele não cita o exemplo da cidade de refúgio, porém aqui ele cita um lugar para onde ele fugirá. Só que Levítico, lá em Números, aliás, Deuteronômio, em Números, ele vai deixar claro justamente essa característica, lá em Josué, capítulo 20, do 1 ao 9. Então, eles vão detalhar mais para frente. Aqui é de uma maneira, é como se a gente pudesse usar o termo, dona Cleonice, por alto, né? Então, ele está trabalhando por alto aqui. Aí, mais para frente, ele vai trabalhar de maneira detalhada. Claro que é Deus falando com eles, né? Então, Deus está dentro dessa proclamação por parte de Moisés. Tranquilo, então? Obrigado. E ajudando, Pode falar, Alessandro, aqui é o começo, é incipiente ainda, mas vai se aperfeiçoando, e nós vamos ver lá em Juízes, os juízes com as funções de julgar as questões judiciais, questões comerciais. Ele tem 3 funções, os juízes: julgar, liderar nas questões de batalha e guerra, e também a terceira, questões espirituais. Então, os juízes lá, Débora, todos os 13 juízes que tiveram, vão ter essas funções aí. Hein? E pegando a dona Cleonice, lembrei agora que se a lei funcionasse para nós hoje, se eu, você, cada um de nós aqui que estamos aqui, se a lei funcionar, eu não estaria aqui. Né? Um menino traquina, assim, a mãe disse, não vai. A mãe virava a costa, ele ia. Já era, já tinha sido entregue a alma na pedrada. Então, esse que é o ponto. Graças a Deus que a gente vive na graça, né? Graças a Jesus. Porque se fosse na época da lei, já era. Né? O Luiz é tranquilo, o Luiz, né, Lica? O Luiz é tranquilo, o Luiz não é traquino, não, ele é tranquilo. O Luiz ia junto contigo, mano. Poxa vida. Lica também não ia estar aqui não, viu, Alessandro? Não ia mesmo não, mano. Eu seria a primeira da fila. Olha, vamos lá, então, versículo 18, então, quando 2 brigarem, versículo 20. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, ele vai ser punido. Olha aí, mais uma questão genérica. Não fala qual é o tipo de punição. E aqui, no caso, é o Senhor em relação ao seu escravo. Aí você para e pensa, espera lá, mas é o escravo dele. Ok, ele pode fazer o que ele bem quiser. Se fosse um escravo romano, um escravo grego ou um escravo de qualquer povo pagão, ele poderia fazer do jeito que ele quisesse. Só que dentro dessa característica, dentro do povo de Israel é o quê? É diferente, não é de qualquer jeito. Deu para entender? Então, ele sofreria pena. A gente não sabe qual é a punição. Versículo 21. Porém, se ele sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido. Por quê? Porque justamente o dinheiro é seu, ou seja, aí ele vai trabalhar a ideia de propriedade, porque vai mostrar que é como se fosse assim, ele no primeiro momento, como se ele agredisse de tal forma que ele naquele mesmo momento ele sobrevivesse. Mas se caso aqui, eu estou trabalhando de acordo com o texto, se ele sobrevivesse durante 1 ou 2 dias, o Senhor, ele não seria o quê? Ele não seria punido. Versículo 22. Se 2 homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, então tem 2 camaradas brigando ali, 2 israelitas brigando, de repente está passando uma senhora grávida próximo deles, e forem a causa, né, ao baterem nela, ao caírem sobre ela, ela vier a perder a criança, porém sem maior dano, aquele que feriu, aliás, aqui foi, e forem a causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido. Então, quem ia cobrar era o marido, né? E pagará, e aí um ponto que a gente pode observar, né? Lá no final do 22. Você mudou de versão, né, Alessandro? Oi? Você está lendo NVI, né? Eu estou na ARA, mas eu estou com a NVI aberta aqui no celular. Aí, no final, ele diz, e pagará como os juízes lhe determinarem. Olha aí o papel dos juízes. A gente viu lá no versículo 6, e aí agora no versículo 22. Então, provavelmente, dentro dessas demandas, isso era de maneira formal diante de quem?
diante dos juízes. Mas se houver dano grave, vamos lá, a criança, né, faleceu ou, como eu posso dizer aqui, só um detalhe importante antes que eu esqueça, quando ele fala aborte, aqui não está envolvendo morte, é como se fosse um nascimento prematuro, só para ficar claro. Porque olha só o que ele vai dizer a partir do versículo 23. Mas se houver dano grave, ou seja, em caso de morte, o bebê morreu, a mãe morreu, olha o que diz, a paga pelo dano, né? Olho por olho, versículo, vida por vida, final do 23, olho por olho, 24, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Hipoteticamente, vamos comentar aqui que a mãe caiu, né, decorrendo dessa briga, e aí ela quebrou a perna. Ela não perdeu o bebê, mas aí por causa da situação lá desses dois homens, ela quebra a perna. De acordo com o versículo 24 e 25, a perna de alguém seria quebrada, justamente porque, para que justamente fosse feita a compensação da perda. A ideia é, se caso ela morreu, seria feito da forma como ele está mostrando, versículo 24 e 25. Versículo 26 e 27, a gente vai ver lá quando o Senhor, ele agride de tal forma o seu escravo que ele perde parte. Aí ele vai usar dois exemplos. Versículo 26, se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho da sua escrava e ele cegá-lo, ou cegá-la no sentido de ela perder a visão, ele precisa deixar que eles sejam libertos por causa do quê? Por causa da perda da visão, daquele determinado olho. E se acontecer com o dente, ele bateu tanto que ele perdeu um dente, por causa daquele dente que caiu, a lei dizia que ele precisava dar liberdade a quem? Aquele determinado servo. E aí que vem o ponto. Isso é para quê? Como a gente conversou, né, Giovanni? Sobre a ideia lá do casamento, né, de ter uma ou duas esposas, que seja. Deus aqui ele não está motivando a agressão. Mas ele está dizendo, olha, se você for bater, se você for agredi-lo, se cair um dente, se você fazer com que ele perca um olho, pense bem, porque você vai perder, né? Você vai ter que libertá-lo. Então, a ideia é justamente condicioná-los a não ter esse tipo de prática. Deus não está incentivando, Deus está buscando inibir, fazer com que eles não ajam dessa maneira. Como eu até comentei antes, né? Nos povos pagãos, romanos, gregos, né? Aqueles que estavam lá na Cananéia, ali entre os cananeus em Canaã, isso era normal. Era normal. Só para você ter uma ideia, segundo a lei romana, um escravo, ele matasse o seu senhor, um escravo, o camarada tem 500 escravos na casa dele, 500 escravos, um escravo, numa tentativa de fuga, ele mata o seu senhor, sabe o que a lei romana diz? Vai matar ele e os outros 499. Sabe por quê? Para que isso servisse de exemplo para todos os outros escravos. Deu para entender? Olha aí, um matou, mas espera aí, por que não matou só ele? Não, tem que morrer os 500, o que matou o seu senhor e os outros 499, como exemplo. Então, é assim que rege a lei, né, dos outros povos. E o que Deus está fazendo? Mesmo nessa condição, Deus está tornando o seu povo diferente, entendeu? Ô, Zuane, tem que fechar a câmera, Zuane. Não consegue cortar a possibilidade de ela compartilhar o... Agora travou aqui. Chaves, me ajuda aí, Chaves. Vamos... Poxa vida, deixa eu ver aqui. Travou. Fale aí, irmão Sergião, enquanto eu dou uma mexida aqui, por favor. Tira ela e pede para ela voltar depois. Aí tu consegue, eu acho.
Eu não consigo visualizar. Sara, dá uma olhada aí na sua lista de participantes, por favor. Eu não O host é a Sara, é a Sara que é o eu host. estou como co-host aqui. A Sara vai nos 3 pontinhos lá e aí. Pronto, já foi. Pronto, obrigado, amor. Vamos lá. Pode falar, irmão Sérgio, por favor. Desculpem, irmãos. Tranquilo, irmão. Tudo bem. É isso que eu estava pensando desde o princípio, viu, Alessandro? Que eles podiam se tornar um senhor bom até o sexto ano, né? E aí ele adquiria aquele escravo para sempre. Aí depois eu pensei, digo, mas e aí, se a partir do 7º ano ele vier a ser um patrão mau, só isso para adquirir ele, né? Então ali está a resposta, aqui está a resposta, que ele terá que continuar sendo o bom patrão, né? Isso. Como ele era do escravo, né? Isso aí respondeu para mim, me respondeu essa pergunta aí que eu tinha no início. Obrigado, irmão. Obrigado. Diga, Renato, Geisa. Não, Sandro, como você estava falando aí, né, que não é para mostrar que Deus estava incitando. É muito pelo contrário, né, como a palavra diz, a lei veio como aio, né, para refrear. Que tantas pessoas convivendo junto, é claro que um momento ou outro iria ter um problema, então veio para coibir, né? Isso. Todas essas... Isso. E aí, como eu expliquei para vocês da lei romana sobre um escravo, então isso mostra, inclusive, a própria misericórdia de Deus, né, com o povo, para mostrar a distinção, né, a distinção do povo, mesmo no contexto da velha, a grandeza de Deus manifesta através da lei que ele está dando a quem? Ao seu povo. Até nisso, nas práticas do povo, ela precisava refletir quem? Deus. Né? Dentro daquele contexto materialista, né, como a gente conhece na lei, mas mesmo assim era para refletir a misericórdia, a bondade de quem? A bondade do Senhor. Tranquilo? Só mais, tenho 6 minutinhos aqui, 4 minutinhos, deixa eu só terminar a leitura aqui do versículo 28 até o versículo 36, só para a gente fechar. Diz assim: se algum boi chifrar o homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado. Se lhe não comerão a carne, mas o dono do boi será absorvido. Então, um boi manso, do nada, ele foi lá e chifrou alguém. E aí essa pessoa, né, ela morre. O que acontece? O boi vai ser apedrejado. Vai dar para a gente fazer um churrasco com essa carne? De acordo com a lei, não. Ele precisa ser enterrado sem... Né? E aí o dono, ele vai ser absorvido. Versículo 30. Versículo 29, versículo 30. Aliás, 29. Se o boi, ele já tinha um histórico, a ficha corrida, de que ele era um boi violento, o dono foi lá e deixou o curral com a porta aberta. Ele foi lá, chifrou e matou. Aí o juiz olhou a ficha corrida do boi, claro, no sentido que ele já tem um histórico, né? Era um boi agressivo, violento. Quem é que vai morrer? Vai morrer o boi e o dono. O boi e o dono. Só que, versículo 30, se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo que lhe for exigido. Se, por exemplo, a família do morto chega e diz, não, você não precisa ser morto, a gente quer o resgate pela vida do morto. Aí o que você tem? Eu tenho um carro SV, tenho uma fazenda com 500 cabeças de gado, isso aí satisfaz, dá para apagar, eu quero isso em resgate. Olha o detalhe que a lei diz, versículo 30, tudo o que lhe for exigido. Então, não tem restrição. Aquilo que a família do morto pedisse, que fosse de posse ou da propriedade daquele que é o dono do boi, o que ia acontecer? Ele ia justamente fazer aquilo que era pedido. 31. Quem quer ter aí um outro ponto que vai se aplicar a lei do versículo 30, quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha,
esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, olha aí, já vai ser diferente. A pessoa vai poder, né, o boi vai ser apedrejado, mas em razão da perda da propriedade, o escravo ou a escrava, o dono do boi vai, além de perder o boi, vai dar 30 moedas de prata, ou seja, 30 ciclos de prata. Versículo 33. Se alguém deixar a cova aberta, aliás, se alguém deixar aberta uma cova, ou alguém cavar uma cova e não tampar e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Então, fez um buraco, caiu um boi, ele vai lá e paga o valor do boi. Ele pega o boi, faz um churrasco, resolveu. Nesse caso aqui. Segundo, se o boi de um homem, versículo 34, o dono da cova pagará em dinheiro, ok? 35. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo, ou seja, o agressor, repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto. Um boi bravo matou o outro, corta o boi morto no meio, fica para cada uma das partes, vende o boi agressor e eles dividem também o quê? O recurso. Ninguém fica com nada, né? Eles dividem. Versículo 36, para a gente fechar. Mas se for notório que o boi já antes era chifrador, mais uma vez, se ele tinha histórico de agressão, o dono não o prendeu, certamente pagará o boi por boi, porém o morto será seu. E aí ao ponto vai morrer os dois bois, só que o que foi morto vai ser de quem? Vai ser dele. Diga, Leandro, irmão Leandro. Alessandro, boa noite a todos e agradecer. Tu tem trazido esclarecimentos aí hoje, muito importante. Tenho certeza para mim, para o Fernando e a Lena, nós estamos fazendo a leitura aí da Bíblia anual, né, um plano de leitura. E a gente se deparou com muitas coisas aí, a gente fica bem admirado, assim, como pode, né? Ali tem quase como se fosse a regra de Deus aos homens para uma conduta, né? E aí, tu falando assim, cria uma lei de responsabilidade de cada uma daquelas pessoas com respeito à moral, ao tipo a convivência, né? Como falou aí do animal aí, né? Que tu teria que ter responsabilidade, cuidar de um animal bravo, né? Como é que você vai deixar de qualquer maneira? Mas principalmente aí tu esclareceu muito nesse ponto aí de que outros povos faziam tudo errado, porém não havia nenhuma responsabilidade com o erro que fazia, era tudo natural até, porque vocês estão livres para fazer o que querem, não tem que prestar conta a ninguém, nenhum Deus. Né? E essa regra de Deus para que criasse uma sociedade, uma comunidade, seja o que for, uma tribo, né, de Deus, né? Obrigado, tá? Pela aula. Excelente. Graças a Deus, irmão, graças a Deus. Diga, irmão Sejão. Irmão, é só que, por exemplo, na realidade, são 614 leis, né? Entre civis, militares, sociais, administrativas. O total das leis são 614. Às vezes a gente fica preso só aos 10 mandamentos, mas não é, tem todas 614 leis, né? Então, por isso que Deus fez essas perfeitas, todas essas leis para serem cumpridas, né? Isso. Então, a gente tem que ficar atento nisso, que não é só preso aos 10 mandamentos, né? São 614 leis, tá? Obrigado. E um ponto importante, eles tinham responsabilidade, não tirava do povo a responsabilidade da obediência. Imagine eu e você hoje no contexto da graça. Para algumas pessoas, só para a gente finalizar, antes da oração final, só para a gente ter uma ideia, muitas pessoas acham que a lei ela é mais pesada que a graça. Não é, não é. Como a gente vê Jesus diz, olha, o homem diz, né? Se adulterarás, pecou, né? Lá em Mateus, capítulo 5. Eu, porém, vos digo, se você olhar de maneira maliciosa, já pecou aonde? Aqui. Olha lá, a dimensão da graça. E aí é um ponto que a gente precisa entender. Então, isso mostra que eu e você hoje estamos
no sentido da garantia da vida eterna, por meio da prática da vontade do Senhor. Estamos restaurados, mas isso não tira de mim a responsabilidade de quê? De nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. E aí que é o ponto. Seja no contexto da lei, seja hoje no contexto da graça, né? Eles obedeciam justamente visando a promessa de vida física, ou seja, uma terra prometida. Eu e você, dentro do contexto da graça, vivemos e obedecemos à vontade de Deus, numa perspectiva além vida, né? Além morte, né? Melhor dizendo. Por quê? Porque justamente é a condição da vida eterna, é aquilo que Deus nos promete. Por essa razão, precisamos entender, né? Compreender e, acima de tudo, obedecer aquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Diga lá, Giovanni. Aí é o Neves, não é isso, Neves? A oração final, correto? Tranquilo. Diga, Giovanni. Só para a gente ver a diferença. Aqui está começando aqui as leis, olho por olho, dente por dente, nós estamos vendo, aí vai se desenvolvendo até chegar Jesus Cristo lá, a nova aliança, lá em Mateus 5:38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus vem com uma nova lei espiritual, mas eu lhe digo, não resista ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça também à esquerda. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com uma milha, caminhe com ele 2, assim por diante. Até essas questões judiciais que muitas vezes nós temos aí, brigas judiciais, Jesus nos ensina a abrir mão de tudo isso. Abrir mão dessas coisas por amor ao próximo, o amor até aos inimigos. E não é fácil, né? A gente abrir questões judiciais aí por amor, né? É estranho. E aí que é um ponto, né? Por exemplo, dentro desse sentido, a gente percebe que aí que a gente coloca a justiça de Deus. Exemplo, se alguém faz algo que é desagradável, e aí mesmo que seja passível, né, da questão da justiça do homem, e a gente, em razão da vontade de Deus, a gente entrega na justiça de Deus, e essa pessoa não reconhece, ou não muda, ou não aproveita essa oportunidade, não minha, não sua, não nossa, mas de Deus, e ele continua da mesma maneira, um dia ele vai ter o juízo de quem sobre ele? O juízo do Senhor. E aí esse é um ponto que a gente precisa realmente refletir. Diga, Afonso. Boa noite, irmão. Tudo bem? Amém. Interessante o que o Giovanni falou, ele tirou da minha boca. Acho que ele estava lendo o meu pensamento aqui. Interessante que nós que vemos, inclusive, te dar os parabéns aí pelo estudo, né? Graças a Deus. A gente pode acompanhar, a gente tenta acompanhar e apoiar, né? Eu acho muito interessante. Mas nós vemos que lá no passado Deus tinha essa maneira, essa lei de escrever. E como você falou na graça hoje, a graça ela vai além de tudo isso daí, né? A graça ela sobrepõe algo que é maravilhoso para nós que somos cristãos. O fato de fazer uma coisa, dar outra face, não é que é fácil, mas é aos ensinos de Jesus. Então a gente vê, é bom a gente estudar o que passou lá, pelos exemplos que foram feitos, que Deus fazia, e hoje em Cristo parece ser mais difícil, mas quando você entra e você começa a buscar, como nós estamos estudando sobre a restauração do reino de Deus, nós que somos restaurados parece ser melhor. Se a gente coloca a nossa vida aos pés de Jesus e nos ensinos, e sendo como restaurados, nossa, é uma maravilha. A gente vê Deus nos preparando. Nós temos um privilégio tão grande, mas tão grande, que a gente viu o sofrimento. E hoje a gente vê um alívio da nossa cruz tão maravilhosa, porque só nós seguimos os ensinos de Jesus e nós vamos ter o lar eterno, né? Eu fico maravilhado com isso. Um ponto que a gente observa lá em Mateus 5:20, né, quando ele diz assim, Mateus 5:20, porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito, olha lá, excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei nos reinos dos céus. Olha o contexto da graça.
Olha o contexto da restauração. Em muito, tem que exceder em muito. Por quê? Porque o mais difícil não é cumprir a lei. E hoje muitas pessoas têm buscado cumprir a lei. Nós precisamos nos submeter à graça e realmente tomar sobre nós a responsabilidade de obedecer de acordo com o jeito do Senhor, não é verdade? Com certeza. Então, esse é um ponto importante. Muito obrigado, mano. Agradecer aos irmãos, né, pela presença. Nós temos um irmão que está hospitalizado, está transmitindo lá no 28 de agosto. Aí, para algumas pessoas que estão acompanhando, o Chaves está acompanhando ele lá no... Ele quebrou o ombro, e aí ele está internado no hospital aqui do estado, chamado 28 de agosto. O nome dele é Zuane, né? Ele está aguardando a cirurgia lá no hospital, está aguardando ainda, e que a gente possa anotar aí no nosso livrinho de orações, Zuane, né? É um irmão aqui de Manaus, tá bom? Passar a palavra para o Neves, e aí para a gente finalizar nosso estudo de hoje. Com você, Neves. Boa noite, irmãos. Então, a gente tem aqui o irmão Zuane. Mais algum irmão que gostaria de colocar algum pedido especial para a noite? Eu gostaria. Primeiro os mais velhos, Neves. Depois ele... Mas pode Então falar, sou eu. Afonso. Então sou eu mesmo. Eu penso assim de agradecer a Deus por Deus ter colocado muitos varões, muitos homens que estão aqui comprometidos com a palavra, não comprometido, mas em querer aprender e para que possa levar a palavra de Cristo. Então, é uma oração especial para os evangelistas, para todos esses que estão pelo trabalho, né? Então, que Deus nos dê sabedoria, que dê muita conhecimento porque sabemos que o trabalho é necessário lá fora. Então, agradecer por vocês todos que são evangelistas, que levam a palavra, que Deus possa... Eu oro todo dia para que Deus dê vida longa, que é muito importante a pregação da palavra, né? Então, essa é a minha oração aí. E sempre estou orando por vocês também. Vou pedir por mim também, né? Para minha saúde, né? Saúde. Para minha. E a da Neide também, fazendo favor. Cuida dele aí, dona Neide. Ok, ele tem que cuidar de mim. Eu estou colocando no chat para ti, Neves. Você te ajuda ali? Eu estou botando. Ô, Neves. Sim. Estamos aqui em Garopaba e hoje a gente foi congregar com o pessoal aqui de Garopaba. Eles estão com um projeto aqui de formar uma igreja de Cristo. Assim. Estivemos aqui com 2 casais hoje, mais nós, entre 6 pessoas, mais as crianças, mais a filha dele, algumas pessoas. E foi muito bom, muito edificante. O primo do Giovanni aqui pregou para a gente, e a gente participou assim junto do culto, né? Cada um deu um parecer também, né? Foi bem agradável. Eles têm bons planos aqui, inclusive transformaram o escritório em sala para congregar, né? Então, pedir aí para que Deus abençoe eles, que eles consigam levar adiante essa ideia de evangelizar aqui, né? Então, pedir para abençoar esses irmãos aqui de Garopaba, tá bom? Amém. Muito bem. Posso falar agora? Podemos orar? O Nivaldo vai pedir, eu acho que... Posso fazer um pedido aí? Nivaldo? Eu quero pedir pelo irmão Pedro, né? O irmão Pedro também está com uma ferida enorme no nariz, está tentando passar pelo médico, né? E a esposa dele também, rapaz, está com uma situação meio difícil. Está aguardando até o dia 8 para fazer uma cirurgia e fica no aguardo do SUS, então que a gente possa orar pela família do irmão Pedro, né? Sabendo que ele é um homem que
tem buscado o Senhor de todo o coração, tem trabalhado na obra, então a gente precisa estar junto aí orando, pedindo para que Deus possa realmente fazer a vontade dele. E o outro é um agradecimento. Eu estive agora na Paraíba e tenho boas notícias que a congregação, eu fiquei tão feliz quando o irmão Fernando falou de quando os irmãos abrirem novas congregações. Esse é o sonho. Eu queria que cada bairro tivesse congregações. Eu acho assim que congregação acima de 50 mais um já é problema. Então, assim, boas notícias, já vão colocar o telhado, né? Os irmãos estão muito unidos lá, forte. E a mensagem que eu deixo para essa noite, para vocês aqui, para a gente continuar, para a gente continuar unido, sabe? A gente se blindar, não ser melhor que ninguém. Irmãos, a gente está vendo aí, é uma guerra danada de homens achando que manda na igreja. Então, assim, antes da gente alcançar o mundo, que é isso que Deus espera que a gente vai evangelizar, que as pessoas possam aceitar o Senhor Jesus, e nós possamos nos fortalecer. Assim como nós temos fortalecido, todos os dias nós estamos juntos. Eu agradeço por essas mulheres valorosas, os quais têm orado por esses homens, para que a gente possa fazer um bom trabalho no reino do Senhor. Então, assim, que Deus abençoe cada um de vocês. Nós sabemos que a obra ela é do Senhor, mas se a gente se blindar, se a gente continuar junto nessa mesma pegada, nós temos estudos todos os dias e que a gente possa realmente sentir a dor do irmão, se alegrar com o irmão, chorar com o irmão, porque esse é o nosso papel. Então, assim, que Deus abençoe cada um de vocês, nós possamos ter uma semana maravilhosa no Senhor. Amém? Muito bom revê-los. Que Deus abençoe cada um. Obrigado. A irmã Débora, acho que tem pedido também, está uma levantada, não? Sim. Eu quero pedir pelo meu irmão Roger, ele é dependente químico, sempre internado. Fiquei sabendo agora que ele saiu da clínica, que ele está solto, não sei onde anda. Que Deus possa abençoar ele, que ele não faça besteira de usar droga. Ele tenha sabedoria. Peço muito que orem por ele. Eu botei no chat o Neves. Para atualizar os irmãos, o Neves participou da reunião de orações sexta-feira. O irmão Valdevino, ele tem uma lesão no nariz. Na primeira biópsia deu câncer. Ele fez a segunda biópsia. Vai sair o resultado daqui a 24 dias, já passaram 6 dias. Orar por ele e para que ele consiga um médico, um tratamento bom. Ele foi sugestionado a trocar de hospital, de médico lá em Campinas. Irmão Valdevino. O irmão Nivaldo falou do Pedro Santos. O Pedro Santos também está com uma lesão do nariz, e lá o dermatologista lá vai na cidade de 15 em 15 dias, orar para que ele compareça quando tiver que comparecer. Pelo que eu entendi bem lá, às vezes até não vai. Então, tem essa dificuldade de médico na cidade dele, dermatologista, para avaliar o nariz dele. E a esposa precisa de uma cirurgia, e o SUS ainda não autorizou. A demora do SUS, na fila do SUS, né? Então, orar para que Deus interaja junto ao SUS, que chame, autorize a cirurgia dela. São esses os pedidos que ocorreram na sexta-feira, e do Valdevini. Neves, se alguém puder, eu acho que o Valdevini tem um filho dele que é jovem, que pode, acho que, naquela clínica, Valdevini, não deixa de ir lá, vai lá, tá? Obrigado. Aquela clínica que o Graciano te indicou ali, a especialidade é oncologia, então é melhor, deve ser melhor aí. Vamos orar, então? Oremos. Amado Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus, da terra, das estrelas. Ó Pai, como é bom falar da Tua palavra, como é bom estudar a Tua palavra, como é bom, Pai, aprender da Tua palavra. Só o Senhor, Pai, é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração, Senhor. Obrigado, Pai, por nos conceder esse privilégio, Senhor, de aprender da Tua palavra nesta noite. Pai, eu quero colocar, Pai, nosso agradecimento por todo o estudo, né, que é feito, realizado, né, na Tua palavra. E já quero colocar de antecedência, Pai, o agradecimento pela capacitação que o Senhor tem dado a esses varões valorosos que têm empenhado o seu tempo, que têm buscado, Pai, aprender da Tua palavra, compartilhar da Tua palavra.
cumprindo a sua vontade, Pai, não para honra e glória pessoal, Pai, mas sim para honra e glória do teu nome, Pai. E é por isso que eu estou colocando o agradecimento a eles, Pai, neste momento, por esse trabalho, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos eles, que o Senhor possa proteger a vida deles, proteger a família deles, para que eles possam continuar firme à frente desse trabalho, Pai. Quero agradecer também, Pai, pelo estudo maravilhoso que foi concedido hoje, porque é muito bom, Pai, a gente não só aprender que precisamos viver dentro de uma lei da sociedade hoje, mas entender que essa lei da sociedade de hoje teve seus princípios, Pai, lá atrás, na tua lei, tem origem na tua lei, né? Foi lá atrás na tua lei, Pai, que o Senhor determinou o que era dolo, foi que o Senhor determinou o que era culpa, que o Senhor determinou como deveríamos nos comportar socialmente. O seu povo santo, o seu povo separado, deveria se comportar, Pai. Deveria também, Pai, assumir as suas responsabilidades com o povo. O Senhor queria uma nação santa, Pai. E é por isso que Jesus veio, Pai, até nós. Jesus veio nos libertar desse pecado e nos oferecer uma segunda oportunidade, Pai, de sermos santos na tua presença. E obrigado, Pai, por esses ensinos que o Senhor tem nos dado, porque através desses ensinos nós vamos nos limpando, nós vamos nos purificando e vamos ser conforme a sua vontade, Pai, santos, irrepreensíveis na sua presença, Senhor. E só temos a agradecer por isso. Pai, eu quero colocar agora, Pai, alguns pedidos que se achegam até o Senhor, Pai, que é importante, Pai, para a vida dessas pessoas. O nosso irmão Zuane, Pai, ele está hospitalizado, ele precisa, Pai, que o Senhor esteja, né, à frente, né, que esteja cuidando da saúde dele nesse momento. O nosso irmão Afonso, Pai, ele agradece, né, por esses homens, né, que o Senhor tem capacitado na palavra, né, e agradece por todo o aprendizado e ensino que tem sido ministrado da tua palavra. Nosso irmão Valdivino, ele pede ao Senhor, Pai, que o Senhor continue cuidando da saúde dele, que não deixe nada de mal vir a acontecer na vida dele, Pai. Que o Senhor restaure a saúde dele, para que ele possa continuar, Pai, servindo ao Senhor com muita alegria diante de todas as pessoas, Pai. A esposa do Valdivino, a dona Neide, Pai, ela também pede, Pai, pela saúde dela, né? Ela é a base do seu Valdivino, ela é uma pessoa que dá suporte a ele, que o Senhor possa também, Pai, cuidar dela, que o Senhor possa tocar no coração dela, Pai, para que ela possa, né, vir fazer parte do seu reino também e vir batalhar junto com o seu Valdivino, Pai, que os dois possam estar unidos aí na sua presença, Senhor. Nosso irmão Fernando, ele pede, Pai, pelo projeto, né, de uma nova igreja de Cristo em Garopaba, né, que o Senhor esteja à frente desse projeto, abençoando esse projeto, Pai. Neste projeto estamos cumprindo, Pai, o teu mandamento de ide, Pai. Nós estamos indo, nós estamos levando a tua palavra, e essas pessoas que estão à frente desse projeto estão fazendo isso, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, que possa capacitá-los, que possa sair daquele lugar uma grande congregação, que possa ser referência, Pai, assim como o Senhor quis com o seu povo de Israel, Pai. E lá em Garopaba também possa acontecer uma grande nação do Senhor, uma grande congregação do Senhor, para que todo aquele povo possa ter acesso à tua palavra e à salvação, Senhor. Nosso irmão Nivaldo, ele pede pelo irmão Pedro, né, e a sua esposa, né, porque eles estão passando por dificuldades, por problemas de saúde, e o Senhor conhece, Pai, todos os detalhes disso, o Senhor sabe como, né, a vida desse irmão, sabe o empenho que esse irmão tem na sua palavra, que o Senhor possa estar repreendendo, Pai, qualquer maldição, qualquer coisa ruim que esteja acontecendo lá, qualquer problema na saúde, o Senhor possa estar curando ele, Pai, possa estar restaurando a saúde dele, da esposa, para honra e glória do teu nome, Senhor. Ele agradece também pela Igreja de Cristo da Paraíba, Pai, onde ele, né, ficou maravilhado, né, com os irmãos que ali estão, com o empenho, com
com a garra, com a determinação desses irmãos, Pai, em cumprir a tua vontade, de levar o evangelho a todas as pessoas, Pai. Ele agradece também pelas mulheres valorosas no Senhor, Pai, que dão um amparo a cada homem da tua igreja, Senhor. Que atrás de um grande homem existe uma grandiosa mulher, Pai, e isso nós não podemos negar, que essa grandiosa mulher, essa grandiosa varoa, vem da tua bênção, Senhor, vem da tua misericórdia, do teu amor, Senhor, na vida de cada um. Todo homem, Pai, ele deve, né, agradecer sempre ao Senhor por essa varoa que tem ao seu lado, Senhor. E o irmão Nivaldo, ele, né, agradece, né, por todas as mulheres valorosas, né, na vida de cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor. A nossa irmã Débora, ela pede, né, pelo irmão Roger, pela libertação dos vícios, Senhor, que o Senhor possa estar restaurando, né, a consciência desse, né, desse rapaz, desse jovem, que ele possa tomar uma decisão, né, e sustentar essa decisão, que ele possa buscar ajuda, Senhor, e que o Senhor possa colocar essa ajuda diante dele, para que ele possa mudar de vida, Pai, para que ele possa tomar uma decisão e ser resgatado dessa vida de maldição, Senhor. Ela pede por isso, Senhor. Eu também quero colocar aqui na presença do Senhor a vida do meu amigo Lafayette, né, que está aguardando por uma cirurgia cardíaca no dia 6/7, que o Senhor possa estar lá, Pai, também junto com aqueles médicos, possa estar com ele agora no hospital, né, dando a ele, né, força, capacitando ele, Pai, para que, né, ele possa, né, passar por esse vale, mas surgir nova criatura, Pai. É essa esperança que nós temos, Pai, que ele seja nova criatura no Senhor, que ele ainda faça o trabalho e a obra que o Senhor precisa, Senhor. Pai, se alguém deixou de ser citado neste momento, Pai, eu quero que o Senhor coloque, né, consulte o coração de cada um e veja, Pai, aquele pedido que acabou ficando no esquecimento, que acabou, né, que vai ser lembrado mais tarde, mas que o Senhor já conhece. Quero que o Senhor veja isso, Pai, e atenda se for da tua vontade, Senhor. E se for da tua vontade, Pai, coloque no coração de todos nós, Pai, que nós possamos continuar orando, continuar pedindo, né, para que o Senhor possa, Pai, fazer a intervenção necessária, Senhor, na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro e agradeço nesta noite. Amém. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém. Amém, Neves. Obrigado. Deus abençoe, irmão. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Pela oração. Obrigado. Vou te ligar aí, Débora. Obrigado, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, Maria. Graças a Deus. Boa noite. Valeu, Boa noite. Alexandre.